Agora vamos lá, vamos falar de relacionamento abusivo. Vocês já ouviram falar disso, meninos? Normalmente quem mais reclama é a mulher, né? Mas o homem também pode sofrer relacionamento abusivo. Alguém aqui tem história de ter sofrido relacionamento abusivo? Graças a Deus, não. Não? Mas a cara desse menino... Só a mulherada abusada, né? Só a mulherada abusada que passa esbanjando muita beleza, né? Aí tem mulher que é um abuso, né? Tem abusada, né? É abusada. Abuso ainda não. Tá, joia. Mas a gente vai falar, a gente brinca, mas a situação é muito séria. A gente vai falar sobre relacionamento narcisista. Eu não sei se você vive uma história como essa, mas o fato é que existem pessoas com comportamentos bem complicados, com transtorno de personalidade narcisista e que acabam machucando muito. Machucando e deixando marcas pro resto da vida, né? Então a gente vai falar sobre esse assunto com alguém que entende e que vai te ajudar a identificar os primeiros sinais de que você pode estar começando a se relacionar com alguém com transtorno de personalidade narcisista. Eu recebo hoje a psiquiatra, doutora Ana Beatriz. Seja bem-vinda, obrigada por estar aqui. Claudinha, prazer é meu. Uma alegria te Muito receber, obrigada. viu? Dá licença. Vamos lá. Vou deixar os meninos participarem também. Se tiverem qualquer dúvida, quiserem colocar qualquer coisa, fiquem à vontade, tá? Se precisarem também sair para tomar uma aguinha, vocês estão em casa. Doutora, eu brinquei até no começo, né? Mas é um assunto muito sério e que deixa muita marca, né? Sim. Então, Claudinha, na verdade, quando a gente fala de uma relação tóxica, uma relação com uma pessoa narcisista, é perfeito, igual você disse. É muito mais comum o homem ter esse transtorno de personalidade e a mulher ser a vítima. Mas a recíproca também é verdadeira. Existem homens que sofrem de uma relação abusiva. E uma das coisas que as pessoas não costumam falar, mas é muito comum, filhas de mães narcisistas, que são pessoas que crescem, desenvolvem a sua personalidade com muitos problemas. E a gente sabe, né, de alguns casos até que ficaram mais notórios aí, realmente é uma situação muito delicada. Existem sinais que a gente possa despertar nas pessoas que estão assistindo para que elas não entrem numa roubada dessas? Sim. Primeiro, antes da gente colocar os sinais, eu acho importante, porque às vezes as pessoas colocam assim, como você não percebeu? A própria pessoa, né, depois de anos ela fala, como eu não vi isso? Mas assim, as pessoas que têm esse comportamento, que têm o transtorno de personalidade narcisista, elas são consideradas perversas. Então, elas normalmente são pessoas muito inteligentes e muito estrategistas. Então, todo mundo que acaba se relacionando com uma pessoa narcisista, jamais que ela vai perceber isso num primeiro momento. Porque são pessoas extremamente sedutoras, são pessoas extremamente convidativas, assim, eles estudam normalmente a vítima. Então, por exemplo, se alguém quer se relacionar com você, vai entrar na sua rede social, vai ver do que você gosta de falar, quais são os seus hobbies. E aí, normalmente, a gente vai colocar a mulher, porque é um público o maior público que acaba sendo vítima disso. Aí a mulher tem aquela sensação de assim, encontrei o homem da minha vida, onde esse homem estava que eu não vi, como se ela tivesse ganhado na loteria. E aí, essa pessoa, aos poucos, ela vai agradando essa pessoa, né, agradando a vítima de todas as formas que ele pode. E aí, depois, quando essa relação já está estruturada, às vezes envolvem até filhos, a pessoa começa a dar alguns sinais. E ela vai descobrindo aos poucos, mas aí esse narcisista já afastou essa pessoa dos amigos, da família, né? Então, o que é esse transtorno de personalidade narcisista? Tá, tudo que é transtorno de personalidade a nossa personalidade ela é desenvolvida do 0 aos 18 anos. Então, é um jeito de funcionar. Tudo que é transtorno de personalidade, a pessoa funciona de um jeito disfuncional. O que é isso? Causa sofrimento para ela e para os outros. A pessoa que ela é narcisista, a gente chama que ele é o mentiroso patológico. Por quê? Interiormente é uma pessoa com muita insegurança, então ele tem uma autoestima muito baixa, então ele tem uma necessidade constante de ser aceito em todos os quesitos da vida, mas não basta ser aceito, ele tem que ser o melhor. Então tem que ser o melhor marido perante as amigas da esposa, tem que ser o melhor funcionário da empresa, tanto que é muito comum tanto a psicopatia quanto os narcisistas eles ocuparem cargos de poder de chefia, porque eles passam por cima de quem for, para se darem bem. E aí,
Por conta disso, são pessoas que, assim, eles precisam estar sempre num nível muito alto. Então, quando eles são desmascarados, eles ficam muito incomodados, eles ficam muito desorganizados, porque eles precisam sempre ser o melhor pai, o melhor tudo. Tá. Essas são as características principais de uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista. Isso. Você falou que a pessoa que tem esse transtorno, ela causa sofrimento, mas ela também sofre. Sim. Quem tem esse transtorno sabe que tem? Não. É por isso que é tão complicado o transtorno de personalidade narcisista, porque a forma dele pensar, ele entende que o mundo está errado e toda vez que ele é desmascarado, ele entende que ele foi injustiçado. Então, quando eu busco o psiquiatra, por exemplo, ou um psicólogo, quando eu vejo que eu estou disfuncional, quando eu vejo que eu tenho um comportamento disruptivo, quando tem alguma coisa acontecendo que não está me agradando ali, ele não se enxerga doente. Então, por mais que a gente fale assim, tem empatia, é difícil para as pessoas terem empatia, porque é um transtorno de personalidade como o borderline, como o antissocial, como qualquer outro, mas nesse caso a pessoa ela não procura ajuda porque ela não está doente na cabeça dela. É diferente daquela pessoa, o narcisista, ele não é uma pessoa sem empatia. Ele consegue saber o que ele está causando no outro. Na verdade, ele entende que... Ele sabe o que ele causa, mas ele não consegue ver o rombo mental que ele faz na pessoa. Então ele é quase um psicopata ou ele é um psicopata? Ele, na verdade, é do mesmo grupo da psicopatia. Então, narcisistas e psicopatas, eles têm um funcionamento muito parecido. Porque, assim, eu tenho casos de pacientes minhas que me relatam assim, que o cara, por exemplo, o marido fez ela sair do emprego, fez ela se afastar dos amigos, fez ela se afastar da família. E aí, quando ela começa a perceber que ele fez todo esse distanciamento dela, de todo mundo e todas as funções que eram importantes, até para que ela possa depender dele emocionalmente, financeiramente, tudo, quando ela começa a se incomodar, ele não entende como ela não está se sentindo envaidecida. Porque ele olha e fala assim, mas eu te amo tanto, mas eu tenho tantos ciúmes, eu só quero você, eu não quero você perto de mais ninguém. Olha quanto amor, então ele não entende isso como algo tóxico, ele entende assim, como você é uma ingrata, entende? Ele vê isso, sempre é culpa do outro, sempre o outro que Sempre não é culpa consegue... da outra pessoa. A pessoa não consegue valorizar aquilo que ela tem. Exato. Eu sempre acho que casamento acaba sendo uma junção muito perfeitinha, mesmo que no meio de um monte de defeitos, né? Perfeita no sentido de uma coisa que vai encaixar com a outra, completando ali um ciclo, mesmo que seja um ciclo doente. Sim. Quem é o parceiro ideal para uma pessoa com transtorno narcisista? Que tipo de mulher acaba se atraindo? Existe um outro transtorno de personalidade que, se a gente fosse, assim, uma forma lúdica de falar, né? Mas se a gente fosse juntar as patologias para ver doenças que se completam, as pessoas que têm o transtorno de personalidade dependente, por exemplo, que são pessoas que elas precisam ter um alfa na vida, elas não conseguem ser senhores da sua própria vida. Então, mulheres que têm o perfil de serem mais dependentes, de serem mais sem voz ativa, de ficarem mais de escanteio, elas não sofrem tanto, porque o que eles oferecem é o que falta nelas. Mas a grande questão é que o narcisista, ele não se interessa por essas mulheres. As mulheres com quem ele se interessa são mulheres que têm um brilho próprio, que ele vai lá e sempre apaga. São mulheres que são muito inteligentes, são mulheres que são bem-sucedidas, isso atrai ele. Que vira, é como se ele tivesse com ele uma espécie de competição com ele mesmo. Então a autoestima dele é tão baixa, a insegurança dele é tanta, que ele coloca aquilo como uma meta. Eu vou conseguir essa mulher. E aí, ela... Até porque é um cartão postal, né? Um cara narcisista tem que estar com uma mulher que seja incrível. Exato, né? Mas aí ele transforma ela numa pessoa apagada. Sempre. Porque ele não suporta ela brilhar em outros quesitos que não seja como esposa dele. Só ele que tem que brilhar. Tão triste quando a gente começa a conversar sobre isso, né? E aí eu fico pensando, não é uma história de livro, é a história real de muitas mulheres. Muitas, assim, a grande maioria das mulheres que conseguiram sair de relações, por exemplo, até ontem eu coloquei na minha rede social que uma paciente, ela me autorizou mesmo, ela só terminou essa relação de 9 anos porque o cara mandou ela embora, porque quando ela teve um filho com ele,
ele disse, agora você está dando mais atenção pro bebê do que para mim. Mandou ela embora no 7º dia de pós-parto, ela não tinha para onde ir. Meu Deus. Então, assim, quando que um narcisista desiste da vítima dele? Quando ele vê que ele perdeu o espaço. Agora, uma coisa que é muito comum é quando ele vê que aquela mulher, ela tá ainda no jogo dele, ele gosta de fazer esse jogo de vai e volta. Então, ele gosta de dar motivos. Tem narcisistas que contam para suas vítimas que eles atraíram. E aí, para que ele possa reconquistá-la de novo. Para ele se alimenta desse jogo. Ele só desiste quando a pessoa realmente não quer mais. Mas quando ela tá ainda com aquela dependência emocional, ele normalmente faz esse jogo. Uma coisa que eu observo, olhando para trás, vendo a minha história, a história das minhas amigas, de quando a gente era mais novinha, é que nós mulheres temos a certeza absoluta, erradamente falando, de que a gente vai mudar o outro. Aí a gente arranja um namorado que a gente vê nitidamente que tem um monte de coisa que não é legal. Mas a gente aposta que a gente vai ser capaz de transformar num príncipe, né? Sim. O narcisista pode mudar de alguma forma? Ou aquele que tem o transtorno de personalidade narcisista, mesmo que a mulher mude, ele vai continuar sendo aquele narcisista de sempre. Responde daqui a pouquinho. Vou dar um recado e volto já. Vamos lá, de volta, doutora. Eu deixei uma perguntinha no ar, né? Tem muita gente que está casada com alguém e suspeita que esse alguém seja uma pessoa narcisista, né? Patologicamente falando. Dá para mudar essa situação? Claudinha, não dá, porque a pessoa, para que ela mude ou que ela melhore, que ela se ajuste, ela tem que ver aquele comportamento como disfuncional. E como eu coloquei aqui para você, ele tem muita dificuldade de entender que ele tá um estranho no ninho, que o que ele está fazendo é abusivo. Então, a percepção dele acaba indo muito em volta de que a vítima é uma pessoa ingrata. Por exemplo, quando eu falei com você de mães narcisistas, eu recebo muitas pacientes também, porque é um funcionamento muito padrão. Normalmente, se existe uma filha mulher, essa mãe, muitas das vezes ela invade o casamento dessa pessoa. Existem casos, inclusive, de divórcio da filha com o marido por envolvimento da mãe. Essa mãe, ela normalmente tem o que a gente chama de filho dourado. Ela tem uma preferência por um filho que é assim, é gritante a diferença entre outros, e os outros, assim, mendigam por amor. E se os netos ganham um presente da mãe, ela vai lá e compra 2. Ela precisa, aquilo que eu coloquei para você, o narcisista, ele precisa sobressair de todo mundo, senão ele se sente muito desvalorizado. Caramba, queria que você me desse alguns exemplos, pensando agora no comportamento do narcisista. Pode ser exemplo, seria o exemplo de mãe, mas de marido, de companheiro, né? O que seria abusivo? Tá. Porque tem muitas mulheres que sofrem, vivem relacionamentos abusivos de anos. Sim. E não param para pensar que isso é abuso, isso tá me machucando. Primeiro de tudo, assim, ninguém nunca vai encontrar um narcisista interpretando os defeitos dele, porque ele vai mostrar todas as possíveis qualidades. Só que uma dica para você ficar de orelha em pé, pelo menos. Ninguém que é muito bom, que é intenso na parte boa, é comedido na parte ruim. Então, aquela pessoa que quer te assumir muito rápido, que fala que já quero casar, ter filhos, mal conhece, aquela coisa muito assim, eu achei a mulher dos meus sonhos, né? Uma pessoa muito empolgada, né? Até um pouco fora do contexto, isso aí a gente fica mais alerta. Mas tem outra questão, por exemplo, o que é um abuso emocional que as mulheres, às vezes, ele faz tanto isso que às vezes isso passa batido. Por exemplo, numa discussão, a mulher, ele vai lá, faz alguma coisa que desagrada a mulher. Pode ser alguma coisa besta. E ela vai lá e ela fala disso com ele. O narcisista, ele nunca vai focar no que ela está reclamando, na queixa dela, mesmo que seja com bastante educação. Ele vai focar que ele vai se sentir injustiçado, eles vão entrar numa briga. A hora que ele desestabiliza essa mulher, ele vai focar na reação dela. Então, ele consegue fazer uma manipulação onde o motivo inicial já se perdeu. E ele olha e fala, olha como você é louca,
Coisa que acontece muito, um exemplo que acontece demais. Mulheres que ou sem querer ou procuram ver no celular do marido mensagem que sugere alguma traição. Ou traição que realmente fez, ou traição de conversa, tudo que negride, a minha integridade, isso é um tipo de traição. E aí, quando a mulher vai cobrar isso do marido, a justificativa dele não é se explicando daquilo, você é louca, você invadiu minha privacidade, você não confia em mim. E aí toda a discussão desvia para o que a mulher fez de errado. Então acaba que ela nunca consegue, você perguntou, ele não muda? Não, porque nunca ele consegue ouvir uma queixa dela. Ele não valida nada do que ela está sentindo. Absolutamente nada, não. Meninos, como é que é, hein? Vocês em casa têm umas conversas maduras ou Porque relacionamento é sempre um baita desafio, né? Eu aqui acompanhando, eu acho que é até isso que você tem, Fábio. É o quê? Eu acho que é isso que você tem. É isso que eu tenho. Já casou 9 vezes. Você tá brincando, você Tá casou solteiro. 9 vezes, você tá ganhando do Não. Fábio Júnior. Não, foram 4, Lázaro. 4. Mas é sério, é muito complicado. Às vezes a convivência em si cabe de ouvir, né? Só falar também não adianta. E hoje a gente vê que tá tão comum o caso de violência contra a mulher, né? E a gente não sabe se está divulgando mais ou se os números cresceram de verdade. E às vezes é muito por isso mesmo, né? Por falta de ouvir, né? Sim. Eu acho que os números cresceram e você falou uma coisa séria. Né? As pessoas não estão parando para ouvir as outras, né? Elas estão muito autocentradas. E o transtorno narcisista é muito dessa coisa da pessoa só olhar para ela mesma. Exato. Ele não consegue, por exemplo, ele vê tudo que ele faz para a esposa dele, né? Lembrando que a gente está usando esse exemplo que o homem é um narcisista com a mulher porque é a maioria dos casos, tá? A recíproca pode ser verdadeira. Mas ele sempre coloca: eu te dou tudo, nunca te faltou nada. Então acaba que a pessoa fica sem um espaço, né, de fala, tudo mais. E tem até nome para alguns termos. Tem um termo, por exemplo, que chama gaslighting, que é quando a culpa inicial é do homem, do narcisista, né? E aí ele consegue transformar isso numa culpa da reação da mulher. E aí no final ela que está pedindo desculpa por um erro dele. E isso deixa muitas marcas no psiquismo da pessoa. Porque se uma relação dessa acaba e ela se relaciona com alguém saudável, uma pessoa que não quer casar no primeiro dia que conhece, uma pessoa que vai conhecendo, uma pessoa que não tem aquela loucura, aqueles ciúmes, a mulher está tão acostumada com aquele jeito disfuncional que ela olha aquilo e fala: não, isso está errado, tem alguma coisa errada. Ele não está interessado em mim, então. Ela se contamina, Se então. contamina totalmente. Do por isso que, assim, se esse é o caso de alguém, de alguma mulher, de algum homem, de algum filho, é imprescindível o tratamento da saúde mental mesmo, porque... De quem sofre o com abuso. isso. Exato. Olha, seu colega brincou com você, tenho que te dar direito de resposta. Você casou 4 vezes porque você foi abusado em alguma deles? Não, pelo amor de Deus. Aí a situação Pelo que você me contrário, ele é que foi o abusador. É justamente o Você contrário. tá falando que eu fui abusado, pô. Não, falei que você abusou delas. Que é isso? Jamais, não. Brincadeira. Não, mas só porque não deu certo mesmo. Às vezes não dá certo mesmo, Na né? verdade, foi por conta do sonho da música, sabe? Porque o sonho da música é um sonho meu. Aham. Elas falavam assim: não, mas o sonho é seu, não é meu. Eu falei: então tá bom, então eu vou seguir o meu sonho e você segue sua vida. É uma carreira, músico, artista, é uma carreira que exige renúncia. É mesmo porque não é fácil também, nem pra mulher também. Não é né? fácil Vamos falar que conviver não é, né? com um músico, porque o Muita músico tá ali exposição, nos holofotes, chamando atenção. E aí a mulher, de repente, não toca bem essa coisa dos ciúmes, né? Vou voltar aqui já já. Quero a sua opinião, quero a sua pergunta, quero a sua participação. Vida Melhor Oficial. E eu volto em alguns minutos com a doutora Ana Beatriz para ela responder. Qual é a questão aí? Conta pra gente. Vida Melhor Oficial, tá bom? História, qual é a sua dor, qual é a sua dúvida pra doutora Ana Beatriz? E vamos ter um papo sério aí, hein, com vocês. Mas vou fazer o seguinte, um intervalo pra você caprichar lá na mensagem no Vida Melhor Oficial. Tô com a doutora Ana Beatriz, que é psiquiatra. A gente tá falando de relacionamento abusivo, de relacionamento com pessoas que têm o transtorno de personalidade narcisista. Isso pode acontecer com homens, mulheres, no caso,
parceiro conjugal, ou mães, pais, né? E a gente vai agora para as perguntas, participação de quem está em casa. Você que já mandou a sua participação lá no Vida Melhor Oficial, agora é a hora, né? A doutora responde. Qual a diferença de narcisista e traço narcisista? Denise que está perguntando. Onde eu olho? Traço narcisista, na verdade, quando a gente fala de transtorno de personalidade narcisista, é um transtorno, né? A pessoa tem aquela doença, um jeito disfuncional. A gente usa o termo traços para colocar uma pessoa que tem alguns critérios daquilo, mas não preenche todos os critérios, porque a gente tem um manual diagnóstico. Mas assim, eu não gosto muito de usar esse termo traços, porque todos nós temos traços de insegurança, todos nós temos traços de ciúmes, né? Então acaba que senão todo mundo se adequaria a um diagnóstico. Tem uma pergunta aqui interessante que veio através do meu Instagram, do meu celular, eu tô com ele aqui na mão, que é da Simone, que ela fala que tem um lado espiritual. Quando você traz essa visão pra gente, você traz a visão da ciência como médica, né? E eu penso que isso é comprovado cientificamente. Ah, sim. Isso, na verdade, a gente usa, por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu conheço fulano que tem esse transtorno e ciclano e eles não são exatamente iguais. A gente usa o manual diagnóstico para a gente se basear, mas assim, cada um tem uma vivência, uma crença, uma espiritualidade, uma personalidade, um contexto social. Então, a gente usa esses critérios, assim, como uma forma globalizada da gente fechar o diagnóstico, mas cada um com a sua particularidade. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos continuar e aprendendo com a ciência, que eu acho que é importante. Hoje, minha avó, assistindo ao programa, percebeu que viveu um relacionamento narcisista. Devido à época, ela não conseguiu fazer nada. Ela quer saber se isso gera traumas incuráveis. Eu tenho que ficar tendenciosa a responder que sim, se a pessoa não procura ajuda. Porque, assim, é muito difícil você ver uma vítima de um narcisista onde ele não tem toda uma manipulação e normalmente são pessoas muito inteligentes. Então, como ele transforma a vida da pessoa, eu tenho uma paciente que ela disse assim, eu não lembro mais quem eu era antes dele, mas eu lembro que eu gostava daquela versão. Então, olha a mudança de estrutura, de funcionamento. Então, se a pessoa não procura ajuda, acaba que as consequências são irreversíveis. O narcisista sabe que é narcisista? Não. Ele sabe que ele tem um transtorno? Não. Próxima pergunta. William Douglas, ter uma rede de apoio forte pode ajudar a lidar com as dificuldades? Pode e deve. O que acontece? Quando o narcisista ele tem a vítima dele, e normalmente ele pega, como eu expliquei, né, pessoas que têm muitos amigos, que são bem-sucedidas, pessoas que brilham aí. É muito mais fácil eu manipular você se você não tiver com a sua rede de apoio por perto. Então, um movimento muito comum é a sua irmã tem inveja da nossa relação. E aí, quando a irmã vai falar, acho que esse moço está te fazendo mal, aquilo dá certeza naquela desconfiança que ela tinha. Então, a minha irmã está com ciúmes mesmo. Ele sabe como fazer isso. Então, aquela rede de apoio que não desiste da pessoa, que mostra principalmente casos de outras mulheres que já passaram por isso, ou outras pessoas, né, se for o contrário, isso ajuda bastante, porque de dentro é muito difícil a pessoa enxergar, porque é muito sutil, é muito silencioso no começo. Agora, deve acontecer também, até por uma repetição de padrão, que a gente acaba querendo escolher as coisas que são parecidas, da mulher estar casada com um marido narcisista, mas ter também uma mãe narcisista. E aí, de repente, a rede de apoio é a mãe que quer destruir o casamento dela, né? Normalmente, quando a mulher escolhe um marido narcisista, o comportamento mais machista, mais disfuncional, na maioria das vezes veio do pai. Ok. O Carlos diz, boa tarde, minha mãe tem todos os traços narcisistas, idolatra o meu irmão. Hoje eu me afastei para conseguir viver melhor. É correto me afastar assim? Se te faz mal, infelizmente é a solução, porque fazer com que a pessoa que tem esse transtorno, ela tenha esse insight, isso não vai acontecer. Então, para ficar perto dessa pessoa, ou você tem que ter um nível de evolução emocional gigante, né? De essa pessoa não me afeta, mas quem consegue não se afetar pelas coisas que uma mãe faz, né? Um filho. Então, acaba que o afastamento é comum mesmo. Então, eu posso concluir que para conviver com um marido ou uma mulher narcisista,
a pessoa pode simplesmente ter um controle emocional, uma maturidade emocional gigante e não se deixar ser afetada por aquele comportamento. E aí ela vive uma vida assim, ou ela tem que se separar? Claudinha, é muito difícil, porque assim, se o marido tem esse padrão disfuncional e a mulher ela não fizer o que ele manipula ela, ele vai pegar um pouco mais pesado, ele vai subir de nível. Então, por exemplo, essa minha paciente que eu coloquei ontem, ela chegou a terminar com esse parceiro e aí ele sabia que ela queria ser mãe. Ele falou, não, agora vamos voltar para eu construir uma família com você. Então ele vai pegando um pouco mais pesado. Então é muito difícil a mulher falar, não, você não vai me afastar do meu emprego. E aí volta para casa, é uma briga todo dia, né? Então ninguém suporta. Por mais que a pessoa consiga enxergar, ou ela sai, o que é muito difícil, né? Ou ela fica, mas assim, com consequências. Muitas mulheres, quando se dão conta que tem um parceiro narcisista, elas já têm filhos. E aí elas ficam muito preocupadas assim, como eu vou sair dessa relação? Porque nessa altura do campeonato, elas já saíram do emprego, então ela depende muito daquela pessoa. Então acaba que ela fica, né, pendendo para o que eu perco mais. No meio dessa história toda, eu confesso pra você que eu fico angustiada. Minha esperança é que tenha bastante homem, já que a maioria é homem narcisista, e que tenha mulheres narcisistas também, caindo a ficha agora. Porque assim, gente, relacionamento a dois é pra ser uma coisa leve, gostosa, de parceria, de troca, né? São duas laranjas inteiras que resolvem caminhar pela vida. Exato. Vamos juntos, dá a mão, vamos juntos, vamos nessa. Não é um sobrepondo em relação ao outro, não tem um mais que o outro, né? Tem que ser assim, dois iguais, caminhando com felicidade, com leveza. Então, eu digo que a minha esperança é essa, porque, pelo visto, sair de um relacionamento narcisista é muito, muito, muito difícil. Muito difícil. Então, o ideal é que os narcisistas acordem e busquem tratamento. E se ele enxergar que ele não está sendo um cara bacana e buscar um tratamento, ele consegue mudar. Eu tenho até uma paciente que ela disse que o marido fez ela parar de passar comigo porque eu estava inventando que existe um transtorno com esse nome que caberia a ele, por exemplo. Então, a questão do insight acaba sendo um pouquinho difícil. Ai, triste, né? O legal é ficar de olho vivo, viu, meninas? Eu ontem tava falando, né, a mulherada é louca por casar. Calma, gente, o que é seu tá guardado. Espere em Deus, porque nem sempre é exatamente o casamento. Calma, não saia afoita não, tá bom? Doutora Ana Beatriz Tânios, tá no DRA_A Beatriz Psiquiatria, DRA_A Beatriz Psiquiatria, e o contato é no 13978033993, 13978033993, certo? Obrigada. Muitíssimo obrigada, Obrigada foi eu. uma alegria te receber, Alegria como minha. sempre, muito bom. Muito obrigada, viu? Obrigada. Fica com Deus.